Fala galera, Engenheiro Guilherme Gouveia por aqui. No vídeo de hoje eu vou responder uma questão que deixaram em um comentário de algum dos meus vídeos aí, que é a seguinte dúvida: eu posso construir em 100% da área do meu terreno? Como assim, Guilherme? Você pode estar se perguntando, como que é isso aí, construir em 100%? Se eu tiver um terreno de 1000 metros quadrados, eu posso construir uma construção de 1000 metros quadrados ocupando ali toda a área do terreno? Isso considerando um térreo, né? Eu quero fazer 2 pavimentos, eu posso fazer uma construção de 2000 metros quadrados, sendo 1000 metros no térreo e 1000 no superior? E a resposta é não. Não, a gente tem algumas regrinhas aí para respeitar, algumas definições das normas, da legislação vigente aí em cada município. Essas regras mudam, elas variam de acordo com o município, com a área que está sendo construída, enfim. Mas de início eu te respondo que você não pode construir. 2 pontos importantes que a gente precisa levar em consideração são 2 coeficientes, que é a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. A gente vai falar disso aí um pouquinho mais para frente. Basicamente, um é maior do que 100%, ou seja, eu posso fazer uma construção acima da área do meu terreno, maior que a área do terreno, mas o outro é menor do que 1, então é um percentual ali da área. Então, geralmente varia ali de 60% a 70% da área da construção. O que isso quer dizer, cara? Para não ficar muito confuso. Se você tem um terreno de, vamos usar 60%. Se você tem um terreno de 1000 metros quadrados, você pode fazer uma construção térrea de no máximo 600 metros quadrados. Beleza? Fala, é uma construção bacana. Mas se você tiver um terreno de 200 metros quadrados, por exemplo, a sua construção não pode exceder 120 metros quadrados. Isso considerando um térreo, né? Se a gente estiver falando de um terreno de 100 metros quadrados, a construção tem que ter no máximo 60 metros quadrados. Então a gente precisa respeitar isso. Mas se eu quiser fazer um sobrado, a parte de cima tem que ter 30 metros e a de baixo 30 metros quadrados, isso se torna ridículo, né, de se pensar. Por isso eu trouxe essa questão hoje e eu quero mostrar para você como que a gente calcula isso. São 2 parâmetros ali na hora de desenvolver um projeto, respeitando aí a legislação, as normas de cada município, né? Eu vou mostrar na minha tela aqui agora para a gente conseguir assimilar essas informações e entender de fato como ela funciona. Eu trouxe aqui algumas imagens que eu peguei no Google para a gente conseguir tentar entender essas informações. Então eu não posso construir em 100% do meu terreno. O que é a taxa de ocupação? É a taxa, um percentual de que você pode aproveitar ali do seu terreno, ou seja, você não pode construir em 100% dele. Foi essa informação que eu falei para você, que varia ali de 60% a 70%. Como que a gente vai calcular isso? Como que a gente vai conseguir entender? Se eu quiser fazer 2 pisos, por exemplo, fazer um sobrado, né? 2, 3, 4 pisos, como funcionam os edifícios? Nessa primeira imagem, a gente pode notar que a gente tem um sobrado que é exatamente igual. O piso de cima é exatamente o piso de baixo, o piso inferior. Nesse caso, a TO não muda. Então pensa, por exemplo, que eu tenho aqui um terreno de 100 metros quadrados, vamos usar um valor baixo para conseguir entender melhor. Se a minha TO é 60%, quer dizer que cada piso que eu fizer pode ter 60 metros quadrados. Olha que bacana. Então eu não preciso ficar limitado numa construção máxima de 60 metros quadrados. Já nessa outra situação, tá vendo que muda a projeção? A gente pode entender a TO como sendo uma sombra da construção no terreno. Então se eu tenho, por exemplo, aqui um piso superior que é menor, mas ele muda aqui, tem uma sacada, tem uma varanda externa aqui, uma marquise, ele muda a TO, porque mudou a sombra, essa projeção no terreno. Isso aqui é essa sombra que a gente tem que respeitar, ou seja, essa área, se a gente achurar essa parte aqui e calcular com essa marquise, essa outra sombra aqui, não pode exceder os 60% nesse exemplo que a gente está falando. Pode variar, 65, 55, 70, enfim. Porém, tem um outro coeficiente que a gente precisa respeitar, na verdade, mesclar as 2 informações aí, elas trabalham em conjunto. Vamos usar esse primeiro exemplo aqui para a gente entender. Se nesse caso a minha TO não muda, minha taxa de ocupação não muda, quer dizer que eu posso fazer aqui 10 pavimentos. Eu tenho um terreno de 100 metros quadrados. Eu posso fazer 10 pavimentos de 60 metros quadrados?
Vai ser um total aí de 600 metros quadrados de construção dentro do terreno. E a resposta é não. Para esse caso, a gente vai utilizar aqui o coeficiente de aproveitamento, que ele é maior do que 1, mas ele não chega a 2. Tá? Então a gente tem que respeitar essa informação também, elas trabalham em conjunto. A gente tem que respeitar a ATO e o coeficiente de aproveitamento. Como que a gente faz isso? Vamos supor que o meu coeficiente de aproveitamento seja 2, que é um coeficiente bem alto, tá? Vamos supor que ele seja 2. Se eu tiver 60 metros quadrados no piso de baixo e 60 metros quadrados no piso de cima, eu tenho 120 metros quadrados de construção. O meu coeficiente de aproveitamento é 2 em relação ao terreno, não em relação à construção. A gente sempre vai tratar os dois em relação ao terreno. Taxa de ocupação vezes área de terreno, coeficiente de aproveitamento vezes área do terreno. Se for 2, quer dizer que eu posso fazer uma construção de no máximo 200 metros quadrados para um terreno de 100 metros quadrados. Se eu posso fazer no máximo 200 metros quadrados e 2 pisos aqui deram 120, quer dizer que eu posso fazer 3 pisos, totalizando 180, e mais 20 metros quadrados, totalizando os 200, desde que não saia aqui uma projeção que exceda esses 200 metros quadrados. Se eu fizer aqui nessa outra situação, se essa área aqui, por exemplo, der 70 metros quadrados, o segundo piso também der 70 e seguir essa mesma projeção aqui, eu tenho 140. Se o terceiro seguir essa mesma projeção e também der mais 70, vai para 210. Já excedeu o meu CA, o meu coeficiente de aproveitamento, então eu não posso, eu preciso reduzir 10 metros quadrados. Às vezes isso parece complicado ou parece muito simples, você pode estar pensando, Guilherme, mas então eu posso... respeitando essas informações, eu posso simplesmente construir sem fazer um projeto? E não, isso aqui são 2 parâmetros que a gente precisa levar em consideração, mas a gente tem parâmetro altura, que é o gabarito, então não, dependendo da área, da região ali do zoneamento, eu não posso construir, por exemplo, 5 pavimentos, 6 pavimentos, 10 pavimentos, a gente precisa respeitar o gabarito. Tem a questão dos recuos laterais, recuo frontal, recuo dos fundos. Tem questão de ventilação interna. O que é ventilação? Qual é a área da janela que eu tenho que ter? Se o meu cômodo tem 10 metros quadrados, eu preciso ter uma área de ventilação maior do que se for num cômodo de 3 metros quadrados. A ventilação pode ser menor, a abertura de janela. E a mesma coisa para a iluminação natural. Então, a abertura de janela ali, a parte de vidro, tem que ter, ela varia de acordo com a área de piso. Então não é só simplesmente levar isso aqui em consideração para poder construir. A gente tem que respeitar inúmeras outras regras e para isso a gente precisa de um projeto, porque aí desse jeito a prefeitura consegue, vamos usar a palavra padronizar, o tipo de construção para cada região. Essa terceira imagem aqui explica de forma simplificada o que eu expliquei nas duas partes de cima. Então se eu tenho uma casa térrea, ele tem uma projeção. Se eu tenho um sobrado com um pavimento exatamente igual, a gente pode chamar de pavimento tipo, pavimento espelho, exatamente igual, continua a mesma taxa de ocupação, não muda. Só que eu dupliquei a área construtiva e a gente precisa respeitar o coeficiente de aproveitamento. Já nessa terceira opção aqui, ele mostra uma casa de 2 pavimentos, onde tem aqui uma sacada, então mudou a taxa de ocupação. Mudou, a gente precisa considerar isso na hora de desenvolver um projeto, na hora de você construir. Eu vou fazer um exemplo aqui simples, rápido, para a gente conseguir entender isso aí e poder calcular. Bem rapidinho, vamos lá. Aqui no nosso exemplo eu vou usar um terreno de 200 metros quadrados, uma taxa de ocupação de 65% ou 0,65%, que é a mesma coisa, um coeficiente de aproveitamento de 130% ou 1,3%. E isso é como exemplo, cada município tem uma informação, cada município aí tem um coeficiente. Então precisa respeitar de cada município, tá? Eu setei aqui então algumas informações, área do terreno 200 metros quadrados, taxa de ocupação 0,65 e o coeficiente de aproveitamento 1,3. Eu vou pegar a área do terreno, lembrando que eu falei isso lá atrás, os coeficientes eles trabalham em conjunto, mas é sempre multiplicando pela área do terreno, não pelo outro, tá? Então a casa térrea vai ter a área do terreno vezes a nossa taxa de ocupação. Isso aqui vai ser igual a 130 metros quadrados. Perceba que
Num terreno de 200 metros quadrados, eu posso fazer uma casa térrea de 130 metros quadrados. Nessa situação, vamos fazer aqui um outro exemplo, usando o coeficiente de aproveitamento, que nesse caso eu ia falar agora exatamente isso. Nessa situação a gente não usa o coeficiente de aproveitamento. Mas vamos calcular aqui, casa térrea, CA, coeficiente de aproveitamento. Área do terreno vezes o nosso CA. Vai ser igual a 260 metros quadrados. Eu não posso fazer uma casa térrea de 260 metros quadrados porque o meu terreno só tem 200 metros quadrados. E como eu expliquei lá no início do vídeo, eu não posso construir ali usando 100% do meu terreno. Então, isso aqui está fora de cogitação. Vou apagar isso aqui para a gente não confundir. Então, o CA ele vai ser utilizado, o coeficiente de aproveitamento, sempre que a gente for fazer sobrados, for fazer edifícios, for fazer mais de um pavimento. Então aí nesse caso a gente usa o CA. Se for para casa térrea, não precisa utilizar, a gente vai utilizar só a taxa de ocupação. Preciso fazer um adendo aqui, que é isso aqui, ó. Esses 130 metros quadrados não inclui abrigo desmontável. O que é abrigo desmontável? Pergolado. Tem uma área da piscina, tem uma área de churrasqueiro, tem um gramado lá, quero fazer um pergolado. Não entra. Pergolado é considerado abrigo desmontável. Garagem sem cobertura de laje, tá? Tô falando aqui garagem de madeiramento, né? Que é realmente um abrigo que pode ser desmontável. Não precisa necessariamente ser de madeira, mas pode ser de estrutura metálica. Se é algo que, se for preciso tirar, esteja fácil de tirar, não precisa demolir nada, é só realmente fazer a desmontagem, é realmente só desmontar tudo ali, é considerado um abrigo desmontável. Tá? Então, pergolado e garagem de madeiramento / metal. Quer dizer que se eu tenho uma casa de 130 metros quadrados, eu ainda posso fazer um pergolado que não vai somar aqui. Se eu fizer uma garagem separada, não vai somar aqui. Porém, tem um outro fator aqui que a gente precisa considerar, que está incluso nessa área. Que é a questão de piscinas. Guilherme, eu quero fazer uma piscina. Se você tiver uma piscina de 20 metros quadrados, esses 20 metros quadrados da piscina, eles devem ser subtraídos aqui, então vai ficar 110. A sua casa, a sua construção térrea, só pode ter 110 metros quadrados de construção, porque a piscina está ocupando 20. Já está gastando 20 metros quadrados dessa área total. Se a piscina tiver 30 metros, você pode ter uma casa de 100. E aí a gente precisa fazer essa jogada aí para considerar. A piscina está inclusa na taxa de ocupação, tá? Isso aqui é considerado área construída. Agora, se eu quiser fazer um sobrado, eu vou considerar sobrado aqui, mas a gente vai considerar isso para 3 pavimentos, para um prédio de 4 pavimentos e 6 pavimentos, enfim. O sobrado a gente vai usar os dois coeficientes, tanto a taxa de ocupação quanto a casa térrea. Então o sobrado é igual à área do terreno vezes a nossa taxa de ocupação. Cada pavimento pode ter no máximo 130 metros quadrados, considerando marquise, considerando sacada, precisa considerar tudo isso. Tá? Então a mesma situação, a TO não mudou, porque a área do terreno não mudou. A TO vai ser a mesma, né, nessa situação. Então cada pavimento aqui, cada andar, vai ter que ter no máximo 130 metros quadrados, respeitando a questão da piscina, respeitando outros tipos de construção ali que não seja abrigo desmontável. Eu vou colocar aqui sobrado piso. Ao invés de sobrado aqui, eu vou colocar piso. Então, o piso pode ter no máximo 130 metros quadrados. O piso pode ter no máximo aí 130 metros quadrados. E agora a gente vai calcular o nosso CA para isso. A área máxima só tá bom para a gente entender. Vai ser a área do terreno vezes o nosso CA, que é igual a 260 metros quadrados.
Quer dizer que, se eu tiver 2 pavimentos, eu posso ter 2 pavimentos exatamente iguais, espelho, de no máximo 130 metros quadrados cada. Mas e se eu quiser ter 3, 4, 5 pavimentos? É só pegar a área máxima de construção e dividir pela quantidade de pavimentos que eu quero. Se eu quiser ter 4 pavimentos, lógico que a gente precisa respeitar o gabarito. Eu posso ter 4 pavimentos? Isso não vai ultrapassar a altura limite ali daquela região? Se puder, se tiver dentro das normas, aí você pode fazer. Então vamos colocar aqui 4 pavimentos, vai ser a área máxima de construção, que é 260, dividido por 4. 4 pavimentos é igual... Cada pavimento nosso vai poder ter no máximo 65 metros quadrados. Pequeno, mas a gente consegue utilizar 4. A gente pode tentar, de repente, para otimizar isso, tentar fazer com 3 pavimentos. 3 pavimentos é igual a 260 dividido por 3, que é igual a 86,66 metros quadrados. Já aumentou bastante, a gente diminuiu um custo aí de pavimento e aumentou um pouquinho a área nossa. Então é desse jeito que a gente calcula a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, para conseguir aproveitar o máximo possível do nosso terreno dentro daí das regras, dentro das normativas vigentes de cada município. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis trazer aqui exemplificar, fazer conta junto, para que a gente não tenha mais dúvida, para que fique claro como de fato é calculado tudo isso. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, se tiver alguma dúvida, deixar aí no comentário também, que aí eu vou respondendo, vou gravando outros vídeos, sanando dúvida de outras pessoas também. De repente, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. Valeu!